Hoje eu quero começar uma investigação sobre a criação de universos. Algumas pessoas têm vontade de inventar o universo inteiro. A ambição, a pretensão, a vontade e a certeza de que elas vão conseguir criar do zero um universo com uma geografia diferente, com mapas, com idiomas, com pessoas ou não pessoas, com alienígenas. Eu quero pensar um pouco sobre essa ideia, como criar um universo. E acho que um dos pontos mais interessantes da criação de um universo novo é o idioma. Porque se a gente pensa em um universo que não é o nosso, é óbvio que esse universo teria uma outra forma de comunicação. E eu quero investigar um pouco aqui, junto com você, quais são esses mais conhecidos e menos conhecidos universos já criados por uma pessoa, o que é muito impressionante quando acontece, ou por muitas pessoas. Então vamos lá. O primeiro idioma é o idioma do Avatar. Eu estava vendo aqui que tem algumas coisas muito particulares no idioma Na'vi, que é o idioma que os personagens do Avatar alienígenas falam. Foi um idioma criado por um estudioso de linguística que levou 4 anos para ser inventado. E hoje em dia, depois que o filme foi lançado, tem pessoas que se comunicam no idioma Na'vi, tem uma comunidade que fala Na'vi ao redor do mundo, e tem pessoas que nem falam inglês como idioma comum e falam Na'vi e se encontram para falar Na'vi. Me lembra um pouco o idioma do Star Trek, o idioma do Senhor dos Anéis. Tem um idioma que não partiu da ficção, mas que cumpre um papel parecido, imagino que maior, chamado Esperanto. É um idioma que foi inventado para ser uma língua internacional, mas que acabou sendo uma pequena língua de um nicho muito específico de pessoas. Eu sei que tem pessoas hoje que nascem como primeira língua, e tem como primeira língua o Esperanto. Tem inclusive alguns vídeos sobre isso, e são muito interessantes, porque é um idioma que nasceu de uma vontade de criar do zero, e as pessoas hoje em dia continuam falando. Não foi o que gostariam que tivesse sido, né? O inglês, o idioma universal que as pessoas tendem a falar, mas teve seu papel. Trekkies may have Klingon. Lord of the Rings fans have their Elvish. But now, there's a new kind of alien speak that fans of Avatar can call their own. Nami. Nari. 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 It's called Na'vi, the native tongue of the huge blue aliens from Pandora, James Cameron's fictional outer space world. Dum dum zeze. But while Pandora may be fictional, the Na'vi language is not. Naperte, which means welcome. It's a real language created by a real linguist and is now spoken by real people. This and this. Okay. This is simply na, and this is nga. Welngati. Como que é essa diferença? É interessante isso. Eu não consegui perceber na primeira escuta. Vamos Now ver. spoken by real people. This and this. Okay. This is simply na, Na. and this is nga. Na. Então o N tem uma duração mais longa, né? Você mantém o N por mais tempo. Na e na. É legal, no português a gente não tem isso. A duração de uma palavra afetando o significado. É muito legal. Welngati. Welngati. After Klingon, the bar has been set pretty high. It has to be a structured language that makes sense linguistically. To give a voice to the Na'vis, Cameron reached out to Professor Paul Fromer at the University of Southern California. A PhD in linguistics, it took him nearly 4 years to develop the Na'vi language. It so far has a 1,000-word vocabulary, real verb structure, and a unique consonant. 1000 palavras não é uma grande quantidade em um idioma. Português tem muito mais, chinês, se não me engano, tem mais de 20.000 palavras. Eu sei que você tem que ter 10.000 palavras aprendidas até o final do fundamental ou da faculdade, não lembro, mas tem uma quantidade de palavras que na China você precisa saber em mandarim, né?
e você vai aprendendo palavras novas na faculdade e tem textos que você só consegue ler depois de ter completado o ensino superior, porque senão você não sabe ler essas palavras. E o que eu pesquisei já, e se eu tenho uma boa memória, eu lembro que 2.000 palavras era mais ou menos a quantidade de palavras que as pessoas nativas usam no dia a dia, a quantidade de palavras que a gente usa para se comunicar, para falar sobre a vida, nos encontros com as pessoas, de maneira mais informal. Mas quando a gente vai para a literatura ou para o mundo acadêmico, isso se expande exponencialmente em qualquer idioma latino, por exemplo. Então 1.000 palavras é uma quantidade legal de palavras, mas a comunicação em línguas mais conhecidas tende a ter uma quantidade maior. Mas já é muita coisa, até porque quando, se eu me lembro bem, no filme eles comunicam, não é com uma quantidade muito grande de palavras e às vezes vem de uma maneira um pouco metafórica. E a metáfora também abre muitas portas para a interpretação e para a ramificação de significados. Então você pode dizer, não literalmente, eu estou olhando para o seu rosto, mas você pode dizer, eu olhar você, que significa algo muito parecido. Esse cara está ensinando no YouTube você a falar nave. Olha que legal. This is pronounced ah. An example would be, father drives the car very far. Next up we have a, accented. This is pronounced a. A, é. A, a. A, é. Não consigo, acho que o pai, né, a, Arthur, é, não sei se existe essa fonética em português. This is pronounced a. It is always pronounced a. And this is very important. É como se fosse o é com acento em português, é. This is pronounced e. É muito parecido com a pronúncia do português, muito parecida, por enquanto, das vogais. Acho que dá pra tentar aprender alguma palavra, assim. Eu acho que ele aqui só ensina... Seria legal se ele acabasse a aula com uma frase ou uma palavra em nave. Mas é isso, acho que é um idioma pensado por um indivíduo, o que é maravilhoso, num contexto da criação de um universo mais amplo. No Senhor dos Anéis, isso acontece de uma maneira diferente, porque, pelo que está escrito aqui, o Senhor dos Anéis, eles primeiro pegaram as palavras, as 350 palavras que o Tolkien tinha feito da cabeça dele, só que 350 palavras não necessariamente constituem um idioma e uma forma de comunicar e regras gramaticais explícitas. Então, a galera que foi fazer o filme teve que se virar para fazer um idioma mais complexo. Vamos dar uma olhada em algumas coisas sobre o idioma do Senhor dos Anéis. Vamos ver. Como são criadas as línguas de ficção? Isso é interessante. Deixa eu ver. Criar uma língua nova para usar em uma obra de ficção não é uma ideia tão nova assim. Uma das primeiras línguas que a gente conhece feitas dessa forma é o utopiano, que era a língua falada pelas pessoas em Utopia, de 1516, escrita pelo Thomas More. Isso é muito legal. É o primeiro registro, segundo esse cara, de um idioma inventado. Vamos ver. Utopiano é uma boa língua. Para quem quer inventar um universo novo, que ele seja utópico e que a língua possa ser uma representação dessa ideia. Uma língua influenciada pelo grego, latim e hebraico. Só tem um texto existente em utopiano, que é esse texto aqui. Lembra umas coisas meio latim mesmo. Pus, né? Opus, dux. Tem um amigo que fala latim poderia ajudar a decifrar as semelhanças. Com um texto só, eles conseguem decifrar algumas coisas desse idioma inventado. É um processo que parece meio bizarro de decifrar um idioma de um texto só, mas é o que muitas vezes as pessoas que trabalham com linguística e decifram idiomas antigos têm que fazer. Tem vários escritos em rochas, vários textos que foram gravados em rochas e que são últimos registros daquele idioma, que os linguistas têm que quebrar a cabeça para tentar entender as regras, os significados, as palavras, a maneira que os idiomas funcionam, e geralmente são processos hipercomplexos que envolvem mais de um pesquisador ou pesquisadora. Se eu não me engano, tem uma pedra famosa
Vou pesquisar sobre isso. Essa pedra Rosetta, ela foi não o único registro do idioma egípcio, mas os hieroglifos foram decifrados em grande parte a partir desse registro nessa pedra. E ela é muito famosa, tem até um aplicativo que chama Rosetta Stone. Olha, foi uma pedra encontrada quebrada e incompleta. E tem 14 linhas só. Olha que interessante, com 14 linhas eles puderam seguir adiante na investigação sobre o idioma egípcio. Muito legal. Imagina, você ter um monte de letra na sua frente, um monte de símbolos e ter que transformar isso em significado. Deve ser um trabalho incrível. Incrivelmente difícil. Uma pedra que ajudou, foi crucial na compreensão do Egito egípcio antigo. E, portanto, do Egito antigo. Porque ele conhecia um idioma, conhecia uma cultura. Pergunta que não quer calar. O que tem nessa tal pedra misteriosa? Se você esperava profunda sabedoria transmitida através dos séculos, que é o que eu esperava, você vai ficar decepcionado, porque ela é uma coisa banal, uma peça administrativa de negócios. É a cópia de um decreto passado pelo Conselho de Padres Egípcios, que celebra o aniversário, enfim, nada demais. É um documento importante para decifrar, mas que na sua época não era grande coisa. Gostei. Vamos lá, continuar com... Mora, inclusive, foi quem criou o termo utopia para a ilha imaginária do seu livro, onde vivia uma sociedade ideal com um idioma bem inspirado no latim, no grego e no hebraico. Mas quem levou esse tipo de criação para o próximo nível e realmente criou idiomas que fazem todo o sentido linguístico foi o Tolkien, ou J.R.R. Lógico. Mas o que eu tinha visto é que ele criou um idioma de 350 palavras. Que eu não sei se configura a criação de um idioma inteiramente criado. Acho que um idioma talvez a semente desse idioma. Tolkien, filólogo, escritor e autor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Obras que são mais parecidas com o romance antigo e bem diferentes até da ficção moderna. E acho que ele é o nome mais conhecido, o primeiro nome que aparece na cabeça quando a gente pensa em alguém que criou um universo. Que criou a cartografia desse universo, os povos desse universo, a interação entre esse universo, a história completa desse universo, se eu não me engano, a cosmogonia desse universo, a história da criação, né, desse universo, a história dos deuses desse universo, as crenças, enfim, coisas que são extremamente difíceis de se criar, ainda mais com uma congruência, com uma coesão em uma obra tão extensa. Em parte porque foram escritas ao redor das línguas que ele criou. O Tolkien era um especialista na evolução dos idiomas e das literaturas do mundo real, do tipo que estuda, por exemplo, como que a língua inglesa surgiu de dialetos bárbaros do norte da Europa e foi se separando das línguas mais próximas, como o holandês, o alemão e as línguas escandinavas. Tem uma coisa legal sobre a criação de idiomas a partir de línguas bárbaras. No Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, ele fala sobre essa vontade do povo francês de falar o francês perfeito e a crítica muito ácida a pessoas que não falam esse francês que seria o francês ideal, o francês correto, e uma espécie de agulhada que o Proust te dá vocês ficam criticando as pessoas que falam de maneira equivocada e com uma pronúncia ruim, se esquecendo de que o francês é fruto da pronúncia equivocada de idiomas distintos. Se eu não me engano, ele fala idiomas bárbaros, inclusive em diálogo com essa palavra que eu lembrei agora. Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E o Tolkien usou esse tipo de conhecimento para construir de uma forma realista a evolução das línguas que ele inventou. Para ele, as línguas vinham antes das histórias. Ele chegou a desenvolver entre 10 e 12 línguas diferentes. A maioria delas ficou no comecinho e parou por lá. Mas com a história certa, o Quenya e o Sindarin, ou Alto Elfo... o Sindarin é esse idioma de 350 palavras. O Quenya, eu não sei... Deixa eu ver aqui. Não é Quenya com K. Então... O Quenya tem 2.000 palavras,
o Sindarin... Ué, tava errado, então, ó, fontes equivocadas. Ah, não, mas isso deve ser depois que o filme foi feito. Ó, é isso. Ó, é legal essa investigação, porque a gente vai encontrando informações diferentes e tentando pensar as fontes, né? Eu não tô achando essa informação, porque aqui fala que o Quênia teria 2.000 palavras, que é uma quantidade de palavras bastante razoável para um idioma, e que o Sindarin teria 1.200. Em uma outra fonte, eu vi que eram 300 e poucas e que o resto foi inventado pela produção do Senhor dos Anéis, do filme. Então pode ser que o Tolkien tenha criado palavras, primeiro, uma quantidade entre 300 e 500 palavras, e aí, para fazer o filme, esse idioma se amplificou. Não sei se é isso, é interessante pesquisar. Tem o Early Quenya e o Late Quenya. O que isso significa? Será que o Early é o que Tolkien criou? Ah, não, o Tolkien criou 2 Quênias, então, que é o Early Quenya e... Nossa, é tipo o português arcaico e o português moderno. Incrível, incrível. Bom, não sei se ele criou todo o vocabulário, mas independentemente disso, foi um idioma que claramente foi criado de uma maneira louvável, independentemente de ser completo ou não, e que depois foi complexificado pela produção do cinema. O élfico e o élfico cinzento foram bem desenvolvidos. Os dois têm um vocabulário na casa de milhares de palavras, informações detalhadas sobre pronúncia e gramática e até textos nativos. E também tem a evolução da separação das duas línguas. Quenya e o Sindarin eram falados pelos Eldar, o principal grupo de elfos do universo do Tolkien, mais ou menos como o português e o italiano descendem do latim. Por exemplo, o equivalente à palavra árvore na forma ancestral era Galadã e passou a ser Alda em Quenya e Galadeth em Sindarin, o que já mostra uma diferença entre elas. Em Quenya as palavras... É muito genial isso. O cara pensa em 2 línguas que surgiram da mesma raiz etimológica, pensando em como elas se desenvolveram ao longo do tempo, pensa num idioma arcaico, num idioma moderno. Só fazer isso já seria espetacular, sem pensar em enredo, em personagens, só que a criação dos idiomas já é um grande feito. Eu nunca li Senhor dos Anéis, não sou um grande leitor, os filmes eu assisti poucas vezes e não sou o maior fã, mas é admirável e amo o universo do Senhor dos Anéis, quanto mais conheço. Eu não me aprofundei, nunca fui um aficionado, mas isso é sensacional, não tem como não ser, não tem como negar. Por exemplo, o alto valiriano dos ancestrais da Daenerys tem declinações e uma fonologia que lembra vagamente o Quenya, até porque também era uma espécie de latim do mundo de Gelo e Fogo. Tem muita coisa no Game of Thrones que foi inspirada no Senhor dos Anéis, e o idioma, pelo jeito, foi uma delas, além das outras. Já o Dothraki foi criado para a série pelo David J. Patterson para soar mais exótico para os nossos ouvidos ocidentais e tem uma mistura de pronúncias de turco, russo, estoniano, swahili e língua inuit, e é uma língua que foi criada, tem gramática e tem mais de 1.800 palavras e vem da palavra Dotralat, que é cavalgar. Aliás, a maioria das palavras são relacionadas com o estilo de vida Dothraki, com sangue, cavalgar, carregar, empurrar, mas sem tradução para palavras como por favor. Isso é muito legal, porque as palavras que faltam e as palavras que existem em certas línguas representam muito sobre a cultura. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre o idioma que, se eu não me engano, se chama Soto, e que tem uma palavra para obrigado. Só que essa palavra para obrigado, ela é única, insubstituível e não muda de acordo com o contexto. Então, se você salvou a vida de alguém, essa pessoa vai falar obrigado em Soto. E se a pessoa te emprestou um lápis, você vai falar obrigado para ela. Ou seja, você não vai falar muito, muito obrigado, sei lá, você não vai ficar inventando muito sobre como agradecer a pessoa, não vai... No japonês tem intensidades de obrigado, né? Tem arigato, domo arigato gozaimashita, domo arigato gozaimashita, e arigatou gozaimashita, arigatou gozaimasu, que são maneiras diferentes de dizer obrigado, que variam de acordo com o contexto e intensidade do quanto você quer agradecer. E essa palavra em Soto, se eu não me engano é Soto, posso estar errado, mas é uma palavra que diz muito sobre a cultura, né? Sobre a importância do agradecimento na cultura, sobre como demonstrar esse agradecimento. Tem palavras que significam coisas
que dizem muito sobre a cultura, palavras que significam... eu lembro desse exemplo no alemão, que é a saudade de um lugar em que você nunca esteve, o que pressupõe um trabalho muito interessante de imaginação. Você sente falta de algo que você não conhece, portanto você imagina. E mostra uma capacidade imaginativa e de se relacionar com o mundo da imaginação muito linda. Mais alienígena e mais limitada a um estilo de vida do que isso, só o Klingon de Star Trek, que foi construído de propósito para reunir características fonológicas e gramaticais que fossem raras na língua humana, justamente para reforçar esse ar de estranheza e dureza da cultura Klingon. Ao ponto, aliás, que um linguista, o Arnold Spear... Isso é muito legal também, porque a fonética muda completamente a interação. Tem idiomas africanos que tem uma coisa que no português é completamente diferente, que é os pequenos estalos. E é muito legal. No chinês tem esse lance da língua tonal, que você pode falar ou se mantendo. É uma língua que tem muitas variações de significado dependendo do tom, né, qual movimento, né, se vai para o agudo, se vai para o grave. E eu ouvi falar que na China você tem mais pessoas com ouvido absoluto porque elas treinam alturas de notas e descobrem que tem ouvido absoluto mais cedo. Tentou criar o filho como bilíngue em inglês e Klingon. Deu um pouco certo, mas ele teve que desistir da ideia, porque quando o filho chegou aos 5 anos, mesmo falando e entendendo fluentemente Klingon, a língua não tinha palavras para objetos do dia a dia, como fralda ou mamadeira, enquanto... Então, acho que essa é uma diferença entre línguas ficcionais e línguas que de fato existem, porque a língua ficcional ela vai servir para o contexto diegético, para o contexto onde aquela narrativa acontece. Então a língua está a serviço do enredo. E na cultura, na vida real, você tem idiomas que funcionam de uma outra forma e partem de uma quantidade muito grande de horas de história, de convívio, e que vão se adaptar a esse contexto. As palavras surgem de acordo com essas necessidades. Tem um idioma que, se não me engano, chama Pirahã, que tem uma forma de comunicação através dos assovios. Quando eles estão caçando, eles comunicam através dos assovios com alturas também. E tem uma coisa que tem a ver com esse lance todo do som e do idioma, que é uma tradução do espanhol para um idioma de assovios, que é algo sensacional também. Esse é o início de um processo de investigação, que é um processo sobre como construir um universo. Algumas pesquisas vão ser em leituras, algumas vão ser em vídeos, outras vão ser em documentários. E no fundo, isso é uma grande desculpa para que eu possa dar vazão a áreas de interesse que, para mim, geram um entusiasmo muito grande e acredito que para outras pessoas também. Essa ideia de como criar um idioma, como criar um universo, uma cartografia. E a minha ideia é fazer durante 6 dias uma investigação todos os dias sobre uma temática específica, que pode ser uma investigação informal, não tenho nenhuma pretensão de um super rigor, não vou seguir a ABNT, não vou citar 100% das fontes se não tiver, não vou seguir esse rigor, porque não é a ideia fazer uma pesquisa e servir como uma referência em nada. É só uma forma de entender um pouco mais sobre o mundo e seguir interesses que me parecem pertinentes. Eu amei o primeiro filme do Avatar, o segundo filme eu vou assistir amanhã, e veio essa ideia de, Avatar construiu um universo inteiramente novo, eu me senti mergulhado pela primeira vez completamente em um filme que me despertou a vontade de entrar nele, né? Tem filmes que eu assisto e me emocionam, tem filmes que eu assisto e gosto muito e gosto de analisar e de pensar e conversar a respeito. O Avatar talvez tenha sido a primeira vez que eu fui no cinema e fiquei com muita vontade de pertencer àquele universo. Talvez Harry Potter na infância, mas acho que o Avatar ainda mais, até porque a impressão que eu tive é uma coisa que o próprio Tarantino fala, que o que ele queria fazer em Kill Bill, ele viu sendo feito em Avatar, era o transporte para uma outra realidade diferente. O transporte absoluto no cinema. E é isso que eu senti, que aquela hora que os caras entram na cápsula para ir pro corpo do Avatar, você se sente entrando ali também junto e querendo entrar e querendo se tornar aquele bicho azul. Então, estou muito animado para ver o filme e isso me despertou a ideia de falar sobre universos criados. Eu quero muito investigar universos fora
dessa corrente mais convencional, né, que é a corrente do cinema e de Hollywood, que é através da literatura. Tem um conto que abre o livro Ficções, do Jorge Luis Borges, que fala um pouco sobre a criação de um universo, Ukbar, se eu não me engano, o nome desse universo, e gostaria de investigar também isso, fazer a releitura desse texto e comentar alguns pontos. Tem o livro do Hermann Hesse, que chama em inglês The Glass Bead Game, que também é a criação de um universo novo, com músicas, com idioma eu acho que não, mas com formas de interagir, com tradições, com estrutura política, com poesia, com um jogo específico que é o centro dessa sociedade, que é esse The Glass Bead Game. Então, é uma outra sociedade inteiramente nova, um mundo meio pós-apocalíptico, meio utópico, né? O que a humanidade se tornou depois do fim do mundo seria o mundo ideal, entre alguns parênteses, com alguns parênteses, né? Ou entre aspas, que teria vindo depois da destruição do mundo. E tem um outro contexto de um universo novo que também eu vou ver se fala um pouco a respeito, que é o do William Blake. William Blake é um poeta inglês que eu conheci através do Kenzaburo Oe, e ele cria uma mitologia, não é exatamente um universo novo, mas é uma mitologia própria. Tem a mitologia grega, você tem os deuses gregos, você tem a mitologia nórdica, os deuses e as histórias nórdicas, a mitologia egípcia, e esse cara decidiu que ia criar a sua própria mitologia. Eu me interesso muito por esse tipo de mergulho em lugares que não existiram, mas que impactam diretamente a realidade. O José Saramago fala sobre isso em um conto no livro Bagagem do Viajante, que a crença na ficção como uma forma de impactar a realidade é preponderante na obra dele e naquilo que ele acredita. Então, a maneira que eu entendi o que ele disse às vezes a ficção toma espaço na realidade mais do que os próprios fatos. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.